Olá, olá, aqui é o Bruno Araújo do construçãoprodutiva.com.br e hoje à tarde eu estava batendo um papo com um seguidor aqui da página, o Gilberto Amarante, de Salvador, Bahia, e a gente bateu um papo bem legal durante alguns minutos. Ele me fez umas perguntas e a gente acabou esticando um pouco o papo, foi muito legal. E ele me fez uma pergunta interessante que eu acho que vale aqui colocar nesse vídeo, por isso que eu estou gravando e comentando. Ele me perguntou o que eu acho da construção a seco nesse cenário de crise que a gente tem hoje. Eu respondi para ele foi o seguinte: a construção a seco está inserida dentro da construção civil e dentro da economia como um todo, então é inevitável a gente falar em crise, é inevitável a gente falar de um momento difícil, porque realmente tem faltado oportunidade de trabalho, de obras, enfim. Mas que inevitavelmente esse ciclo vai passar. A economia é feita de ciclos e em alguma hora a gente vai voltar a crescer. E esse voltar a crescer, na minha opinião, vai beneficiar muito a construção a seco. Por quê? Porque a gente está vendo hoje uma desmobilização do nosso setor. Então tem muita gente que estava empregada na construção civil que não vai ser mais empregada na construção civil durante algum tempo. Quando a construção voltar a crescer, provavelmente as pessoas já vão estar ocupadas com outras coisas e não vão voltar tão rapidamente para a construção civil e a gente vai passar alguma coisa que a gente já passou lá atrás, de falta de mão de obra. E as empresas querem crescer, querem investir, querem fazer as coisas acontecerem, mas simplesmente não conseguem. E a construção a seco entra nesse gap, né, nessa lacuna de falta de mão de obra e velocidade de crescimento, e pode ser uma resposta muito interessante. Por quê? Porque o que a gente chama de construção a seco são soluções industrializadas, racionalizadas, que requerem menos mão de obra, que oferecem melhor desempenho. Então tudo isso favorece. Quando a gente tiver um retorno do crescimento, provavelmente quem tiver a par dos sistemas de construção a seco, quem tiver atuando já nesse mercado, provavelmente vai ter muitas oportunidades de crescer. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa interessante é que a construção a seco é uma construção muito mais limpa, muito mais organizada, é mais racional, né? Os materiais eles já vêm muito mais preparados, você não tem que ficar misturando tanta coisa e produzindo aquilo ali, aquela coisa artesanal, né? E com isso você tem uma mão de obra que normalmente não teria interesse em trabalhar na construção, que passa a se interessar pela construção a seco. Por quê? Porque é uma coisa mais inteligente, é mais limpo, é um serviço um pouquinho mais qualificado. E aquela pessoa que não teria interesse em trabalhar na construção tradicional, ela vai querer trabalhar na construção a seco porque vai achar um trabalho interessante. O que a gente tem de ganho com isso? É que essa mão de obra que não trabalharia na construção, provavelmente ela já é um pouco mais qualificada, já tem um pouco mais de estudo e não vai se incomodar de trabalhar na construção a seco porque ela reconhece que aquilo ali é uma boa oportunidade de trabalho, é uma boa carreira a seguir, é uma oportunidade que muita gente ainda não percebeu e que tem muito espaço para crescer no Brasil. Então eu acredito que vai ter muita gente que nunca trabalharia na construção tradicional, que num determinado momento, quando a gente tiver um mercado voltando a crescer, essas pessoas vão se interessar pela construção a seco e não vai faltar mão de obra para a construção a seco. Essas pessoas que já vão ter uma formação melhor, a gente vai poder qualificar elas, capacitar elas de uma maneira muito mais rápida e a gente vai sim ter uma mão de obra qualificada para trabalhar com a construção a seco. A construção a seco, por sua natureza, por sua origem, ela requer menos mão de obra do que a construção tradicional. Isso já é um ponto a favor também. Então, todas essas questões envolvendo uma mão de obra mais qualificada, que vai estar disponível porque as pessoas vão ter necessidade de trabalhar, a mão de obra da construção que já se desmobilizou, está se desmobilizando, a gente tem muitas vagas que estão sendo fechadas no mercado da construção civil, essas pessoas vão estar provavelmente ocupadas em outras coisas, então a gente vai ter uma mudança provavelmente do perfil do trabalhador da construção. Essa é a minha opinião, isso pode acontecer dentro de 3, 4, 5 anos, mas é uma coisa que eu acredito que vai acontecer, que possa acontecer, e a gente vai ver as respostas no mercado, as questões do mercado sendo respondidas com soluções mais inteligentes, com soluções mais racionais. E a construção a seco, o conjunto de técnicas que a gente chama de construção a seco, tem tudo a ver com esse problema, com essa questão de responder de uma forma muito rápida, com soluções inteligentes, soluções que podem ser muito previsíveis, tanto na questão física, né, de avanço físico, quanto na questão financeira. Então você tem muitas vantagens. Então eu acredito realmente que quem é profissional da construção deve ter um olho aí, manter um olho na questão da construção a seco, porque assim que o mercado voltar a reagir,
realmente a gente vai ter uma oportunidade muito grande para quem trabalha com construção a seco, porque o mercado vai demorar a se adequar a essa nova realidade de crescimento, porque tudo está sendo desmobilizado agora nesse momento de crise. Quando você precisar acelerar de novo, quem vai ter resposta mais rápida vai ser a construção a seco. Bom, se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez que você compartilhe com seus amigos, coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, faça que nem o Gilberto, a gente bateu um papo muito legal a partir de uma mensagem que ele me mandou e a gente pôde trocar uma ideia muito bacana. Se você está gostando dessa série de vídeos, que eu te peço, assine meu canal do YouTube, curta minha página e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!